Caminha Braga e conduzo aqui o programa Eduque Mais Ação. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, que vocês já conhecem também, Dani Bassetti. Vamos dar as boas-vindas para Dani, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntas. E vamos continuar aí o nosso diálogo logo mais sobre a questão da família e da escola, trazendo um pouco para vocês novamente, né, repetidamente, a questão dos papéis, até onde vai, né, o papel, esse desenvolvimento da família com a criança, o desenvolvimento da família com a escola, o que a família pode fazer, o que a escola pode fazer. E lembrando que o nosso foco aqui no programa é sempre trazer a importância de um relacionamento saudável entre essas duas instituições, tanto familiar como a escolar, porque tudo vem a agregar e a contribuir principalmente com essa criança, com esse adolescente que está aí na educação básica. Dani, fale um pouquinho conosco aí nessa abertura. Nossa, que privilégio novamente de estar aqui. E eu já não me sinto tão convidada, eu já me sinto da casa, tanto aqui com a Ana e no programa Empreendendo com Elas, porque é o carinho, é o acolhimento. Assim, né? Uma boa tarde para todas que estão aí do outro lado, mamães, vovós e quem cuida dessas crianças. E já nessa pegada, Ana, tem que ter o acolhimento tanto da escola com a família e da família com a escola, né? É uma via de mão dupla e não ultrapassar os limites da escola, a família e a escola da família. Ter uma compreensão do que realmente está acontecendo dentro da casa e a casa tendo a compreensão do que está acontecendo dentro da escola, né? Porque as crianças, você vai também falar disso, as crianças com os pais se comportam de uma maneira. Dentro da escola é uma outra, dá até para dizer, uma outra criança, entre aspas, uma bipolaridade, não é? Porque na frente dos pais é aquele dengo, é aquele chororô. Chegou na porta da escola, é uma outra criança que está assim, super legal, super ativa. Exatamente, Dani. Eu acredito que nós estamos num tempo bem propício aí para falar sobre acolhimento, né? Que é bem ali em julho e agora dezembro, que as famílias começam a pensar nos resultados, né, do ano letivo agora, Sim. principalmente em julho, naquela paradinha que nós temos para ter aqueles dias de descanso. Isso. E esse acolhimento ele deve ser pensado principalmente quando os pais vão escolher a escola, né? Porque não há acolhimento, Dani, desculpa, se você não está dentro do local que você se sente pertencente, né? Isso. Que você se sente parte, como você Isso, falou. isso Eu já me mesmo. sinto parte, mas por que você se sente parte? Porque Fui acolhida, foi acolhida pelo diretor, por você, pela Josiane e por toda a equipe. Então, Exato. já me sinto pertencente, não só mais uma convidada para trazer um conhecimento, para trazer uma impulsão e um acolhimento. E é assim que as crianças, não somente as crianças, mas os pais, né, nessa busca de quando a criança está, né, na primeira infância ali, que escola vou colocar? Numa escola muito grande ou numa escolinha menor para que a criança se conheça, para a criança se sinta pertencente, né? Então, é muito delicado esse assunto de colocar na escola. Muitas mães querem, outras não querem, muitos pais querem, outros pais não querem, e daí começam as cobranças ou a culpabilidade, né, de você deixar o seu filho para você voltar a monetizar. Exatamente, Dani, mas eu acredito que ainda assim esse tema do acolhimento, ele perpassa pela escolha da escola, né? Porque vai muito dentro do que essa família, do que esses pais Precisam. entendem,
né, como valor, o que eles precisam, que a escola veja também, qual é essa formação familiar, como é que é Isso. essa constituição, se existe um divórcio, se não existe, né? Então, assim, tudo isso você precisa ver antes de escolher, por exemplo, uma escola grande para o seu filho ou uma Isso. escola pequena, né? E lembrando sempre que existem escolas para todos os perfis. Todos, Né? todos os perfis, crianças típicas ou atípicas, Ou atípicas. sempre tem. Sempre tem. Não adianta você, mas eu acho bonito, eu acho legal. É o seu querer. Você não acha filho, nada. O seu filho, né, que vai passar a maior parte do tempo ali dentro, com toda aquela equipe, com toda aquela gama, né? Exatamente. E assim, a coordenadora, a diretora, a pessoa que acolhe essa criança no portão, a professora titular, a professora regente, o auxiliar, tem papéis importantíssimos, né, para a criança. Então, de que forma ela é recebida? Então, ela não está, essa equipe não está ali por estar, né? A criança precisa se sentir amada. Eu posso dizer das minhas filhas, né? A mais velha transitou por várias escolas, mesmo porque a mãe e o pai eram meio ciganos, né? A pequena que está tendo o privilégio de estar numa escolinha só por enquanto, porque o pai e a mãe não tocou de ser cigano. Fica andando metade de Curitiba aí e região metropolitana. Mas a nossa, assim, a gente sempre pontuou que escola colocar. Uma escola muito grande, a mais velha, ou uma escola pequena que ela se sinta feliz e tranquila, porque quando a criança chora demais, ao meu ponto, né? Quando a criança chora demais, faz birra demais e não quer entrar na escola, algo está faltando. Algo os pais precisam pontuar. Eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Dá uma chegadinha na coordenação, pergunta como que a criança está, qual que é o desenvolvimento, se teve algum atrito com a professora titular ou as substitutas, se é alguém que está fazendo algo que a criança não está gostando, ou está faltando nesse pai e nessa mãe ser um pouco mais presente. Tempo de qualidade com o seu pequeno. E Dani, eu posso te falar isso porque eu estou passando exatamente por essa situação, né, com uma família na clínica. E daí essa família chegou, a mãe chegou na clínica, né, um pouco aflita, porque a escola tinha pedido para levar a criança no psicopedagogo. E daí eu já orientei o neurologista e etc. Veio o diagnóstico de TDAH, a criança com 6 anos, né? Logo na alfabetização ali. E com várias situações, e daí eu fui analisando, eu chamei a mãe ontem, e eu falei assim, mãe, eu posso te afirmar que o problema não é apenas na alfabetização. A alfabetização, ela está gritando por um problema que está lá embaixo do iceberg, né? Isso. Nós sempre falamos, nós da educação, que existe um iceberg. E tem o que está ali latente e tem o que está por baixo, né? Daquele... Porque não existe só o latente, tá, gente, no iceberg. Não. Existe uma raiz para a raiz daquele conflito. Isso. E qual que é a raiz? A família. A família. É a presença. A presença. É a presença, é o tempo de qualidade. É você ouvir nós não estamos escutando, nós estamos apenas ouvindo. Né? Então, assim, muitas vezes a filha, o filho, sei lá, namorado, marido, eles estão falando conosco, nós estamos no automático, sim, né? Sim, lógico, claro. Não, é isso mesmo. Aí daqui a pouco o assunto volta de novo e fala, nossa, mas que legal, ou nossa, mas que esquisito. Mas aí a pessoa vira pra você, eu falei isso pra você. E você não percebeu, né? A criança, né, os adolescentes, eles sempre dão alertas. Sim. Do que tá legal dentro da escola e fora da escola, que é a casa deles, que deveria a casa ser o ciclo de proteção.
E como a gente está muito no automático, não tem mais proteção. Pegando esse gancho, hoje eu vendo uma matéria, as telas são mais perigosas do que você mandar o seu filho na padaria. Mas sempre foi, né? Os pais, até hoje, não prestaram atenção nisso. Não. Eu não tô punindo você pai aí do outro lado, você mãe aí do outro lado, tá? Mas estou pedindo para que você tome atenção nisso. Tanto que a escola está tirando as telas. Tem um motivo porque as escolas não querem mais a tela. E o motivo está dentro de casa. Então, quando a criança começa a gritar muito em casa, presta atenção quando a Que ela tá criança, assistindo. no que a criança, se a criança está não dormindo muito, acordando muito, fazendo as necessidades na cama, presta atenção, deixando de comer algumas coisas, presta atenção o tempo que ela está na tela. Sim. Na escola caiu o rendimento, dá uma olhada no que ela está vendo. Entendam que tem que ter uma ponte enorme, uma conciliação enorme com a escola, nesse sentido. E esse iceberg que a Ana está falando é a família. Cadê o tempo de qualidade dos filhos com os pais? Com a mãe, com o pai. Não é só a mãe, não é só o pai, é ambos. Ter esse tempo de qualidade. Tem muitos filhos em casa, tem mais de 2 filhos em casa, está com 3, 4 filhos em casa. Programe-se de sair cada final de semana com um filho. Sozinho. Faça esse filho sentir-se pertencente ao pai e ao lar. Estou sendo chata porque eu sou mentora parental e eu estou vindo essa semana, igual a Ana, com famílias com essas dores. Entende? Com mães que estão desesperadas. E os filhos são típicos e eu estou com o caso de uma família atípica. Então a mãe está desesperada nesse sentido, sabe? De fazer o filho ver que ela cuida, mas o filho sente que ela não cuida. A filha sente que ela está deixando de lado, que viaja muito e que quando a mãe está em casa, a mãe não presta atenção, não ouve o que a criança está falando e está refletindo na escola. Daí a mãe hoje me mostrou, né, as notas e a mãe está desesperada, porque a menina não vai poder passar para o próximo nível. Pois é, mas isso, Dani, é algo preocupante, porque é o que eu sempre falo para as famílias, né? Lógico, enquanto educadora, nós precisamos olhar as notas. Sim. Mas muito mais que as notas é ver como que está a saúde mental desse adolescente, dessa criança. E é uma adolescente mesmo. Então, como que ele está sendo visto, como ele se vê, como ele está sendo ouvido e como que ele também ouve. Isso. Né? Porque assim, muito me preocupa uma criança, por exemplo, que chega na clínica, pede para ir ao banheiro, eu digo, então pede para sua mãe ir com você, a mãe na recepção, não vou eu, né? Sim. Né? Por uma questão de, poxa, sua mãe privacidade, tá ali, privacidade, porque a mãe está no local. Sim, eu digo, então vá com a sua mãe. Não, beleza, daqui a pouco volta a criança chorando. Falei assim, mas o que aconteceu? Não, então, eu deixei a água cair no chão, minha mãe me deu um tapinha. Eu, como assim um tapinha? Aonde? No rosto. Eu falei, gente, mas... Não, se acalme, vamos conversar, toma uma água. Não, eu quero ir lá. Eu falei, você não vai lá. E a mãe na recepção. E eu falei, você não vai lá, a gente vai conversar. E aí eu falei assim, olha, você deixou a água cair no chão? Tá tudo certo, porque você está aprendendo, né? Agora você não pode repetir. E se repetir, nós vamos limpar juntos, né? Vamos lá e vamos limpar. Não precisa ter esse tipo de comportamento. E você não pode também deixar que ninguém tenha esse tipo de comportamento com você. Eu falei para ela, então, vamos lá, vamos limpar, tá tudo certo. E eu percebi e conversei com essa mãe. Porque na minha clínica ela fica muito bem. E ela funciona muito bem. Porque lá ela tem o quê? Segurança, afeto, escuta, né? E tem limite. Ela se sente pertencente.
e dão o limite para ela. Dão o limite. Os pais que não confundam o limite com o não limite. Existe limite, sim. Acordos, sim. Lógico, e tudo isso faz parte porque esse limite, né, ele vai refletir lá na frente. E o não limite também vai refletir lá na frente. As duas coisas. As duas coisas. Então, assim, é interessante porque essa paciente em específico, ela tem TDAH e tem impulsividade. Então, ela chega na sala, ela já quer desbravar. E daí eu já seguro ali e falo, cadê o abraço? Não é assim, vamos conversar. Ao limite, ao limite. E ela fica. Entende? Numa boa. Você já pré-estabeleceu o limite com ela. Não é só chegar desbravando. Pera lá, tem uma coisa antes de desbravar. Sim. E a escola também replica isso e está faltando uma ponta, como você acabou de falar, o iceberg. A ponta do iceberg. Os pais entenderem esse limite, né? Os pais entenderem esse limite. Cadê? Exatamente. A mãe aonde tá? O pai aonde tá? Eu não gosto muito de ficar falando, não sei você, Ana, mãe e pai, porque daí assim sobrecarrega. Não, né? e tem então, outros, os tutores. tutores. Onde estão os tutores? No meio desse. Mas, Dani, eu acredito que é muito assim, né? Para os nossos ouvintes aqui do programa Eduque Mais Ação, nós não estamos culpabilizando os responsáveis. Nós estamos aqui orientando, fazendo dando uma orientação, dando dicas. Porque assim, a gente precisa observar e realmente, gente, tutores, ouvir o que o seu filho precisa passar, ok? Ouviu, vai lá na escola, ouve o que a escola tem para te passar. Tirou essas duas dúvidas? Exponha tanto para o seu filho quanto para a escola, mas não exponha para o seu filho na frente da escola. Sim. Que daí já é uma questão de expor, né? De expor e você vai acabar deixando o seu filho triste, cabisbaixo, coagido, não pertencente àquele local. Sim. E isso é interessante o que você fala, Dani, porque a minha mãe, né, agora que nós estamos ao vivo em todas as redes sociais. Nossa, estamos chiques, gente. Estamos chiques, gente. Programa Eduque Mais Ação em todas as redes. E assim, por conta da deficiência, né, a minha mãe sempre falava assim, ó, se você tiver algum problema, resolva, né? Como você vai resolver, é como nós te educamos. Então, eu sempre resolvia. E quando a escola chamava, a minha mãe dizia assim, olha, ela está aprendendo, não seria assim, né, a minha orientação. Mas como fizeram com ela arranjou uma maneira de se defender. Né? E agora temos que ajustar isso, mediar isso. Então, assim, a questão também de como esses pais estão dando autonomia do que eles podem fazer e qual é a autonomia que eles têm em casa e aonde que está o limite. Eu sempre, né, nós duas crescemos sabendo qual era o nosso limite. Sempre. Então, assim, por que muitas famílias estão passando por um período árduo, né? Por muita dificuldade, porque o freio da limitação deixou de existir. Sumiu, porque agora a Dani vai puxar a orelhinha dos tutores não aí. Não pedi pra ela puxar não, gente. Mas como mentora parental, eu vou precisar dar uma puxadinha. Eu trabalho demais, então ele pode tudo. Ela pode tudo. E não é assim, tutores. Não é desta forma que você vai ensinar as limitações, o limite do seu filho com o outro coleguinha. Não é você dando tudo. Porque se você dá tudo... Pensem conosco aqui. Se você dá tudo em casa, automaticamente eu pequeno, entendi que eu posso tudo lá na escola. E ai daquele que fale que eu não posso na escola. O brinquedo vai ser meu. Por que eu digo isso porque eu tenho uma pequena que completou 3 anos em casa e ontem chegou com uma questão para o meu marido e para mim e nós dois ficamos, o quê? Foi isso que a gente faz com você aqui em casa? Não. Pode fazer com o amiguinho? Não.
amanhã você vai pedir desculpa pro amiguinho. Ponto. Não se faz em casa, não pode fazer no colégio, na escolinha. E isso, ela só tem 3 anos de idade. Foi lá e puxou o cabelo do amiguinho. E por que você puxou o cabelo do seu amiguinho? Porque ele não me deu o lápis. Como assim? E pode? Então a mamãe vai puxar o seu cabelo agora porque você não quer comer? Porque você não quer tomar banho? Eu faço isso com você? Não. Então, é o nosso comprometimento na casa de não nos machucarmos. Então você não pode machucar fora da casa? Vai conversar. Conversou de boa, resolvemos a situação, porque daí cria-se, Sim. né, um limite. Então não pode em casa, não pode na na escolinha. escola. Eu tenho que brincar com os meus amigos, eu tenho que pedir permissão para os meus amigos se eu posso ou não posso pegar aquele lápis. Se vai dividir ou não esse lápis. Sim. A criança que não tem esse limite, ela vai achar que na escola ela pode replicar o que ela aprendeu em casa, papais e mamães. Sim, isso que você falou, Dani, faz total sentido. Por quê? É nessa fase que a sua filha está, né, dos 3 anos, que eles começam a entender que eles são uma pessoa diferente da mãe. Isso. Eles são uma pessoa diferente do pai. Uhum. Então, essa questão da simbiose, que nós chamamos na psicologia, essa quebra, né, de pessoas, e que isso acontece de uma forma automática, mas para a criança isso tem uma dor, né? Tipo assim, agora eu não sou a minha mãe? Como é que isso funciona? Então, daí agora também ela tá nessa transição, como todas as outras crianças. Eu não sou mais bebê. Sim, eu sou. Eu sou menina. Sim. Eu sou mocinha. Ah, então como menina e como mocinha, não deve de fazer isso. Sim. Porque vai ter uma ação. Para toda ação tem uma reação. Isso ela só tem 3 anos de idade, tá, gente? Ela não tem 16 ou como a mais velha, 19. E a de 19 também tem. Toda ação tem uma reação e vai ter que se virar. Sim. Né? Tanto que, como a Ana acabou de citar aqui, a mais velha, a gente se conduziu a delegar e a fazer e acontecer. Você fez algo na escola, resolva na escola. Precisa que eu vá? Não. Então, beleza. Ah, mãe, por favor, vá comigo, que eu não consegui resolver. Eu ia. Até hoje na faculdade, ela estava com alguns enroscos lá. Na faculdade, eu olhei para ela. Você quer que a mamãe vá lá resolver? Claro que não, né, mãe? Eu já sou adulta e já resolvi. Então, ela vem dessa situação que, claro que se vai ferir ela, né, a integridade física e moral dela, claro que eu vou estar ali e eu vou chegar junto na escola. Mas caso contrário, resolva a situação com os seus colegas e com os seus professores. E isso a gente perpetuou até agora com a mais velha. E com a pequena é a mesma coisa. A gente já está ensinando ela que ela tem que começar a resolver os problemas, a pedir desculpa. Sim, são as palavrinhas mágicas, né? E isso, em que ponto do iceberg que a gente aprende? Em casa. Exatamente, Dani. O que você falou agora tem muita conexão com o que nós vamos formar de personalidade. Sim. Né, de valores, o que nós vamos passar para essas crianças e para esses adolescentes. Sim. E o que na mais velha já está afincado, já está certo, porque foi como ela aprendeu, desde né? pequena. Foi desde pequena ali. Então, assim, é uma atenção muito especial e que é dentro da família que nós vamos fazer isso. Então, por que nós temos aí essa desconexão, né? E por que gera tanto conflito entre a escola e a família? Porque agora a escola está devolvendo o que ela tomou para si, porque por enquanto as famílias estavam precisando desse apoio. Sim. Mas agora a escola entende que não dá mais. Então, ó, toma que essa função aqui é sua família, mãe, né? É sua, pai. É sua mãe, é sua pai. E é o que eu falei com a responsável por essa criança, né? Que ela tava, porque agora ela vai ter quase 1 mês que eles vão viajar e tal. E daí eu tô preocupada com a alfabetização e tal. Eu falei assim, então tá bom. Então na próxima sessão nós vamos conversar. Mas eu vou te falar uma coisa.
Eu, enquanto profissional, eu estou mais preocupada com a questão do afeto, com a questão de como ela está sendo vista e ouvida em casa do que com a alfabetização. Porque com a alfabetização, se a escola não deu conta até agora de alfabetizar com 6 anos, não vai ser em um mês que você vai alfabetizar. Agora, se você der atenção, se você der afeto, se você der escuta, se você der aquilo que ela precisa de você em um mês, nós resolvemos essa base que ela Sim. precisa, que ela está gritando por isso. E que não vai ser o colo da professora, não vai ser o colo da diretora, não vai ser o bolinho da escola que vai preencher esse vazio, não vai ser o chazinho da sala da coordenação, como eu já ouvi. Não, quando ele está assim, a gente leva, ele toma um chazinho. Não vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver é colo, o que vai resolver é carinho, o que vai resolver é diálogo, o que vai resolver é orientação. Isso. E dentro de casa, Sim. não é o fora de casa que Não. ela está buscando. Ela já está gritando que ela precisa dentro de casa. Sim, por favor, né? Vamos ouvir nossos filhos, os nossos sobrinhos? A criança vai se negar a aprender a ler, aprender a escrever, se ela não tiver o apoio de quem mais ela ama, que são os seus tutores, os papais e as mamães. Sim, tá? Dani. E assim, a criança começou, eu sempre pergunto na escolinha, e daí, como que foi hoje? Aprendeu alguma coisa? Sim, mamãe. E eu tenho o alfabeto em casa e ela vem me mostrando o que ela aprendeu. Super feliz que já sabe contar até 10. E sem pular os números, ela está super feliz. E a gente está validando e apoiando a escola nesse sentido. E é outro puxão de orelha que falta para os tutores continuar a replicar isso dentro de casa. Porque não adianta só a criança ir para a escola, aprender na escola, se ela não volta a fazer em casa, replicar em casa. Sim. A casa é uma extensão da escola e a escola é uma extensão da casa. Ambos precisam caminhar juntos. O que se faz Sim. na escola tem que se replicar em casa. Na questão da alfabetização, então, crucial. Se lá a professora está falando A, B e C em casa, você também fala A, B e C até entrar na cabeça da criança. Sim, e outra coisa, Dani, que eu ia falar enquanto você falou, né, que em casa também deve ser replicado, né, o que a escola é muito bom, só que assim, os pais, os tutores, cuidadores, eles têm que tomar muito cuidado nesse momento, para que não seja um momento de estresse para a criança também. Sim, Né? sim. Porque daí você, enquanto tutor, enquanto cuidador, vai mediar esse processo de aprendizagem. Não é para você fazer pela criança. Não é para você ficar menosprezando essa aprendizagem. Não. Por exemplo, não é para fazer assim, apaga. Não, isso aqui você fez errado, apaga. A letra não tá legal, apaga. Os pais têm que entender que hoje o processo da escola é bem diferente do processo que nós fomos alfabetizados. Sim. A gente não pode colocar a nossa alfabetização em função da criança. Portanto, quando tiver reuniões, né, pedagógicas que você, pai, foi convocado, vá e extraia do profissional que está ali tudo que está aprendendo a tua criança para você replicar em casa. Eu digo isso porque eu sempre fiz isso com a mais velha e voltei a estudar com a mais nova, que é recorta e cola. É recorta e cola, só que ela tem que aprender a colar, ela tem que aprender a recortar, ela tem que aprender a pintar. E eu não posso pegar na mão dela e fazer por ela. Não. Ela tem que fazer. E em casa, ludicamente, a gente brinca de escolinha. Tanto com a irmã mais velha ela faz isso, quanto comigo. Vamos brincar de escolinha? Vamos. E tem lá a caixinha de brincar de escolinha, onde eu tenho o alfabeto, onde eu tenho os números com ela, uma tesoura sem ponta que ela pode. E em casa ela tem os livrinhos que ela pode pintar. Esse aqui não ficou legal. Vamos tentar pintar aqui dentro? Sem forçar ela. E é isso que os pais têm que fazer, sem forçar. Por quê? Porque ela já vem do estresse da escola.
Que lá a professora tá rígida. Faça, 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 faça. E por que que eu em casa vou ainda continuar? Faça, faça, faça. A criança não vai aprender. Não. A criança não vai querer ficar ali. Não, e daí, Dani, entra também uma questão que é o cansaço, né, dos Sim. pais, porque eles também estão, né, Uhum. durante o dia no trabalho e tal, e foi exatamente essa a resposta da mãe para mim. Ela falou assim, Ana, eu dou atenção para ela conforme as minhas possibilidades. Aí eu falei, certo, você tá certíssima, só que é assim, o filho não é só conforme as possibilidades, né? Não. Ele pode querer atenção na hora que você tá mais corrido. E é E bem é nessa nesse hora. momento que você tem que parar tudo e ouvir, né? Até eu lembro que um dos programas que nós estivemos juntas, você falou exatamente isso, que você pergunta para as tuas clientes, né? É urgente? Escreveu lá um emoji, né? Parece que é o combinado de vocês. Aí você já sabe Sim, se é urgente ou não. E a mesma coisa eu falo para os meus pacientes, né? E assim a família também pode, né? Combinar. Fazer um combinado. Sim. Se é urgente ou não. Uma palavra-chave, ou pegar na mãe, né? Que a criança tem muito ainda O do do toque, toque, é. né? Em nós mães. Então, se apertou demais, opa, é um alerta. Lá em casa, nós sabemos, quando a nossa pede muito colo, que foge do habitual dela, algo está errado. Quando ela pede, porque normalmente ela não pede, a gente que fala, deixa eu pegar você no colinho. Daí ela diz sim, senão, não, eu sou mocinha. Tá tudo certo, né? Então, quando ela fala colo e já levanta os bracinhos e fica muito em cima, é o gatilho para alguma coisa. Ela quer alguma coisa. Por mais cansada que eu e o meu esposo estejamos, a gente para e presta atenção. E a gente tem certeza que essa vai ser a pior noite dela e nossa. Por quê? Porque ela vai ficar mais chorosa, ela vai chamar mais, até ela dormir bem, até ela ter o sono REM. Nós vamos acordar muitas vezes, nós vamos ficar... Entende? Então a gente precisa fazer alguns combinados. Sim. Por mais pequenos que eles sejam, eles compreendem. Sim, compreendem. E vira automático. Uma hora vira automático, né? Porque eles vão entendendo a dinâmica em si, né? E isso daí, Dani, nós voltamos na questão do limite. Isso. Por quê? Porque nós temos casos, e na clínica, né, isso é fato, eu tenho, de crianças com 12 anos que dormem na cama com os pais, né? Ou que vão até a cama dos pais durante a madrugada. E isso não é saudável nem para a criança, para o adolescente, nem para os pais do relacionamento, exatamente. Então, assim, por isso, ouvinte, que é muito importante, né, você enquanto cuidador, enquanto mediador, colocar esses limites, porque lá na escola isso vai refletir. Uma criança mais sonolenta, uma criança mais triste, uma criança menos produtiva. Ou uma criança com irritabilidade a nível hardcore. Ou fome. Ou aquela criança que eu tô com dor. E você pergunta, onde está a dor? Não sei, mas ela está com dor. E aí, quando esse não sei aparece, você já liga o alerta, né? Porque, de alguma forma, aquilo está presente, né? E está gerando uma dor ali na criança, né? Então, quanto é importante também, Dani, essa abertura que a família dá para a escola. Por exemplo, muitas vezes é a professora que vai ter todas as informações sobre o seu filho ou a sua filha. Sim. Né? E dizer assim, ó, mãe, ela falou hoje isso, nos foi passado dessa forma, está acontecendo alguma coisa? Fique atento, né? E isso acontece na clínica. Tem dias que a criança vai e está super produtiva. Tem dias que a criança vai, eu não tô bem, eu tô com sono, minha mãe tá assim, eu tô preocupada. Então, ouça, né? Faça da escola,
aqui na clínica não tá bem? Mãe, aconteceu alguma coisa aí? Não? Escola, aconteceu alguma coisa aí? A fulana tá assim, assim e assim. Isso. Né? Então, assim, Diálogo. o Não diálogo. brigas ou embates como Não. tá tendo aí entre escola e os tutores grandiosos, Pois é, Dani, mas né? isso eu te digo que quando existe esse conflito, é porque a criança não está na escola adequada. Portanto, voltamos lá atrás. Voltamos! Por favor, pensem muito bem e selecionem muito bem a escola que você vai colocar o seu pequeno. Que quem é a nossa, a gente procurou ali na região onde moramos, tem assim uma escola super grande. Eu não vou falar o nome da escola, porque a escola não está patrocinando nem a Dani e nem a Ana. Então, não vamos falar o nome dessa, mas é uma escola muito grande que, assim, as crianças são bem dinâmicas, mas não tinha e não tem o acolhimento. Uma escola grande. Dá 2 quadras da minha casa. Perfeito. Fui numa outra que dá umas 5 quadras, também ficou no meio, ali. 1 quadra da minha casa, na quadra de cima da minha casa. Uma escola pequena que todo mundo acha assim que... Não, uma escola pequena, papapá. E a evolução e o acolhimento que eles tiveram comigo e com a minha pequena, extraordinário. Então. Entende? As professoras, desde o berçário até o pré, que vai a escolinha, né, que é berçário até o pré, todas elas conhecem a minha pequena. Todas elas chamam ela pelo nome. Todas as professoras vêm nessa dinâmica e conhecem um pouquinho, sabem um pouquinho. E cada vez que eu ou meu marido chegamos para entregar ela ou para pegá-la, sempre as professoras, quando não é regente que vem trazer, que é uma outra professora, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aconteceu alguma coisa em casa, hoje ela tá mais tristinha, hoje ela tá mais chorona, hoje ela tá mais brava. Não, correu tudo. Entende esse carinho que toda a equipe teve antes comigo, que me deixou bem tranquila, caminhei. A escola que não deixa você caminhar na escola, que só você fica sentada e pega um bando de papel, não é adequada para o teu filho. Desculpa, mas eu estou dizendo pelo lado que eu já caminhei em outras escolas, tanto com a mais velha quanto com a mais nova. Então, eu precisei de segurança para deixar as duas, né? E realmente, quando eu vi que a minha mais velha não estava entrando no ritmo da escola e a escola estava cobrando de uma outra forma, tirei ela da escola. Não completou o ano letivo naquela escola, coloquei numa outra escola que ela se sentiu pertencente, que ela se sentiu acolhida, que todos os amiguinhos e a equipe da escola fizeram a diferença. É nisso que você tem que pensar. Não porque é a escola X que tem o melhor índice, não, você tem que pensar que teu filho precisa ficar bem. Exatamente. Outra coisa, né, Dani? Eu pensei em duas questões aqui enquanto você estava falando. Que uma é essa questão, eu sempre tive receio, enquanto pessoa, de ficar de galho em galho, né? Sempre. O meu receio era esse. Ficar trocando de escola. Escolher uma faculdade, não gostar e ficar nesse troca-troca. Então, assim, eu sempre tive esse receio pessoalmente comigo. Mas eu digo para os pais que é assim, se você acertou naquela escola e o teu filho está identificado, teu filho pertence, por que você vai querer trocar? Não tem motivos. Agora, se o teu filho começa a dar indícios de que não está indo tudo bem, você já foi na escola, já conversou, não está acontecendo nada em casa, e essa criança ou adolescente continua passando por algumas situações ou dizendo de alguma forma para você que não está bem, vale mais a pena você mudar. Isso. Independente de meio do ano, final do ano, valores começo do ano, ou não. valores ou não, se é de
pequeno, médio, grande porte a escola, mas você está resguardando o emocional do teu filho. Isso, Você está resguardando, validando também o aspecto cognitivo, validando ele enquanto pessoa, Isso. porque em uma determinada fase da infância, por mais que a criança diga assim, não, mãe, não quero mudar de escola, está tudo bem, mas o bullying está acontecendo na escola, ou algo de, né, fora do normalidade ali está acontecendo, essa criança ela não vai ter o poder de decisão para saber o que é bom. Muitas vezes a gente se acostuma com aquilo que está ruim. Isso. E acha que é normal. E acha que é normal porque nunca vivenciou isso. Não tem maturidade, né? Não tem o pré-frontal, que é o nosso freio, que é a nossa consciência, né? Então, isso assim, mesmo. para os nossos ouvintes entenderem, não se culpem na mudança da escola. Não, é o que eu pelo falei, contrário. pelo contrário, é o que eu falei para essa mãe. Eu falei, não, eu entendo o seu receio, porém, nada vale a pena, nem um centavo você pagar para o teu filho sofrer dentro de uma escola. Isso mesmo. Né? Imagine você pagando muito bem e o teu filho sofrendo na escola, será que é isso? Até que ponto essa relação família e escola vai poder ser estabelecida, né? Então, acho que a gente tem um pouco que começar a fazer os pais pensarem nisso também. Sim. Porque nem tudo é sadio, ao mesmo tempo nem tudo é ruim. Então, quem vai ter esse equilíbrio é a família, que vai estar na outra ponta, né? E dizer, não, filho, agora é o momento de você mudar de escola por conta disso, daquilo. Hoje você não entende, mas você vai entender lá na frente, né? Quando você estiver num ambiente que realmente te acolha, com os colegas que realmente te respeitem, num ambiente seguro, com professores que estão realmente te visualizando, entendendo as suas habilidades, as suas dificuldades, porque também existe isso, né? Muitas vezes o aluno não produz da forma que o professor quer. Isso. Ou ele não atinge a nota 10, e daí né, isso daí vai ser dito para o aluno. E outra questão também, não, eu vou colocar o meu filho na escola X, porque ele vai preparar o meu filho para o vestibular. Ou essa escola é a escola do século XXI. Né? Gente, vamos entender que o século XXI não é o amanhã. O século XXI, eu falei isso no programa passado com a Mauri, né? O século XXI é agora, é hoje. É o hoje. Né? É agora que você está preparando a base para o teu filho ser um bom profissional, para o teu filho ser uma boa pessoa, para o teu filho ser um bom exemplo para a sociedade, para o teu filho ter boas escolhas, tomadas de decisão, né? Até mesmo saber da sua autoestima, da sua autonomia, né? Porque a vida, ela não é fácil. Não. E ninguém disse que vai ser fácil. Porém, se nós temos essa construção, esse caminho sólido, né, como você falou no começo do programa, nós ensinamos e orientamos a mais velha e agora estamos fazendo com a mais nova. Isso sim, você dá segurança, né, você dá apoio, tipo, a mais velha agora com 19, ela sabe que ela já é uma mulher, que ela já tem autonomia, já é aí, né, de fato uma adulta. Tá na maioridade. Sim. Porém, ela sabe que qualquer coisa ela tem a quem recorrer. Tem a casa dela, tem a segurança tem a dela. Segurança, tem a né? mãe que vai ouvir, tem o pai que vai ouvir. Independente se ela está dentro de casa ou não, a gente sempre procura dizer para ela, você pode sair no mundo, viver o mundo, mas o teu porto seguro está aqui. Eu vou estar aqui, né, para te ouvir, para te orientar, mas não vou passar a mão na sua cabeça, né? Você vai ter que assumir as consequências dos seus atos, né? E a pequena está sendo conduzida da mesma forma. Você fez a ação, colha a reação. Vai lá, bora, enfrenta os seus medos, vamos lá. E a gente valida tudo que ela fala. Eu não fico só em prol do que, ela aprontou, ela fez. Não, eu ouço os dois mundos, porque eu já tive do outro lado como professora e sei que não é fácil com a turminha. E
procuro saber também o lado da criança, né? O que essa criança está passando, o que ela não está passando. Eu, enquanto sala de aula, sempre procurei ver o que a criança está acontecendo em casa. Se em casa tá uma bagunça, a vida escolar vai ficar uma bagunça. Sim. Se em casa, as mães que estão se separando, né, não tem uma separação amigável e amistosa, vai refletir no colégio, na escolinha, né? Vai refletir até mesmo dentro de casa, né? A falta do sono, os choros, a compulsão pela comida, só quer ficar na frente da TV, ou só quer dormir, Irritabilidade. né? A irritabilidade, o choro. Então, assim, a gente precisa realmente escutar e não fingir que estamos escutando, ficar só não, aham, aham, aham. Não existe aham quando a gente tem filhos. Sim, ainda mais, Dani, que nós precisamos, né, entender, eu enquanto profissional, falando para os nossos ouvintes, que o psicológico, ele vai afetar diretamente, seja a parte emocional, seja a parte cognitiva ou a parte social. Você não vai ter cabeça, você não vai ter estrutura emocional para se desligar, né, daquilo que mais está te incomodando. Por exemplo, a criança está passando por uma separação dos pais. Com que cabeça ela vai ficar? Não vai. É a mesma Entendeu? coisa o luto. O luto. O Poucos luto. falam do luto. O luto. Uma criança acabou de perder o vô e a avó que mais ama. O padrinho. O cachorro. Validem esse processo. A escola precisa saber disso. Sim. Não manter somente no ciclo familiar, tá bom? Ouçam bem isso. Se o papagaio dessa criança fugiu, porque acontece, né? Dos animaizinhos assim, fugir. Procurem e avisem a escola, porque vai mudar o humor dessa criança, desse adolescente dentro da escola. E isso, Dani, é tão importante de ser mais do que validado, né? Deve ser realmente uma premissa, assim, da família, porque muitas vezes as pessoas adultas pensam assim, não, mas é só uma criança, não tem consciência. Ela tem consciência. E, inclusive, um paciente da clínica passou por isso, né? E até eu fiquei assim, puxa, como será que ele vai reagir, vai chegar, né, na clínica? E eu tava, tipo, com o ambiente todo preparado, né? Eu tava preparada emocionalmente, porque era muito ligado ao pai. E eu sabia que aquilo ia mexer profundamente com ele, né? Então, até hoje, eu tô, assim, ainda em alerta com ele. Mas foi uma criança que nos surpreendeu, né, com a questão do luto. Mas tem sessões que ele não tá produtivo, que tá sonolento, que tá meio, né? E aí, faz parte desse aprender dele novo, de estar com a falta de alguém que ele ama muito. Sim. Então, a escola tem que estar preparada, você na clínica preparada, e mais ainda, a mãe dessa criança, os avós, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, os tios, entende? Todo mundo tem que estar preparado. É uma rede, né? Porque ele é criança, óbvio, ele tem o entendimento dele, óbvio, mas uma hora esse entendimento vai embora. E ele vai querer explodir de alguma forma. Sim. Né? Sim. Então, todo mundo tem que estar ligado, todo mundo tem que estar prestando atenção real. Real, e até mesmo em uma das sessões, né, eu falei assim, vou ligar para sua mãe que você não tá bem, vou dizer para ela e tal, para ela subir. E ela não estava. Ela tinha ido passear com o pequeno. Pronto, pra quê? Que dele, eu tô preocupado. Eu tô preocupado se tá tudo bem com a minha mãe e com o meu irmão. Porque eu falei, calma, tá tudo certo, eles estão em segurança, eles devem estar passeando, né, aqui na rua enquanto você tá aqui. Mas daí não foi mais produtivo, porque na cabeça dele... Ele perdeu de novo. Ele falou assim, que o que vai ser da minha vida se eu perder minha mãe? Aí eu tô na rua. Eu e meu irmão, nós vamos ficar abandonados.
Falei, não, vocês não vão ficar abandonados, não é assim, a sua mãe tá bem, né? Não pense dessa forma, não antecipe um pensamento, vamos viver aqui agora, vamos pegar um jogo, vamos brincar. E daí desmontou toda a sessão. Mas enfim, eu acolhi aquilo, né? E eu falei pra ela, falei assim, olha, pela primeira vez em 2 meses, né, ele teve uma questão por conta do luto e está tudo certo. Sim. Mas não houve alteração na escola, né, de rendimento. Né? Então, assim, é uma criança que está conseguindo lidar. E nem né? todas conseguem lidar com esse processo, né? Varia muito de criança para criança. Para criança, de família. Tanto no luto quanto na separação. Sim. Né? Quando também está ocorrendo o bullying. É todo... Tem crianças que tiram de letra, mas tem crianças que o mundo cai mesmo, as coisas caem, mas está tudo bem. Está tudo Vai certo. de você da outra ponta, estar conversando, estar falando, estar empoderando, não gosto muito dessa palavra, mas foi a primeira que veio, estar validando as situações e ouvir. Portanto, os papais novinhos aí, que estão ainda com os seus bebês e que já estão pensando em que escola colocar os seus filhos, pensem muito bem que essa escola vai ter que ser uma extensão realmente do seu lar. Né? Você tem que estar seguro ali na escola com o seu filho seguro ali, para não ter a culpabilidade. Né? Sim, exatamente. E é assim, né, Dani? É essa escola que num momento como esses vai preparar os amigos, Isso. vai preparar os professores. Porque o que aconteceu? A questão, por exemplo, desse meu paciente, ele perdeu o pai no final de semana. Então, quando aconteceu, a mãe logo me avisou e daí, enfim, a gente fica meio, né, meu Deus, né? Então, vamos reorganizar isso aqui e avisou a escola. Então, quando ele retornou, os amigos já deram um abraço, os amigos já acolheram, os amigos já deram uma mensagem para ele, um desenho, né? O que cada um sabia fazer e tal, ficaram mais perto, né? Deram mais apoio e tal. Então vejam que isso faz toda a diferença. E se Sim. a família não avisa, ou se a família está numa escola que não está satisfeito, esse processo de acolher no momento de socorro, né, nesses momentos difíceis, não vai acontecer. Ou vai acontecer pela metade. Não acontece, não né? acontece. E a metade vai ser, às vezes, uma metade que vai deturpar e vai desmotivar essa criança. Exatamente, desmotivar. E assim, nós vamos ter uma criança mais desmotivada do que era antes. Sim. E provocar mais problema do que tinha antes. Isso mesmo. Entendeu? Então, nós precisamos sempre ter esse jogo de cintura, entre aspas, né? A família cumprindo o seu papel, a escola cumprindo o seu papel, e assim nós conseguimos, né, de volta o equilíbrio, né? O que Sim. nós realmente almejamos, né, de todas as partes, que uma comunicação não violenta, uma comunicação fluida, uma comunicação que vá trazer um bem-estar, né? Porque, como você falou, hoje nós estamos numa culpabilidade só dos... os professores não prestam atenção, os professores não fazem, os professores isso, os professores não dão conta, que nem ontem numa reunião, né? Estou falando de adultos agora, mas para você ver o quanto essa estabilidade, né, emocional, ela é importante. Nós tivemos ontem a reunião de representantes na universidade e daí os alunos estavam falando para a coordenação, né, professora, aconteceu isso, mas eu entendi que não era o momento de eu falar com o professor, porque eu ia expô-lo, né, uma situação que não era necessária. Então eu vou trazer para vocês enquanto coordenação,
conversam com ele. Então veja que se você põe isso para o teu filho, que é o limite, ó, a professora você precisa respeitar. Assim Sim. como a professora precisa lhe respeitar também. A partir do momento que ela fizer algo que você não gosta, você pode chegar num canto com ela e falar, né? Ou Sim. se você fizer, você também vai ser chamado a atenção. Sim. E tá tudo certo. Só que é essa comunicação, né? Essa tranquilidade, porque parece que nós estamos num tempo aonde a palavra século XXI, aonde a palavra tecnologia, as mídias, né, elas estão muito em cima e muito focadas em, entre aspas, destruir, deturpar uma imagem tanto da família para a escola. Sim. E da escola para a família, né? E não é esse o movimento que nós educadores, que nós profissionais queremos mostrar para os nossos ouvintes, mostrar para as famílias, né? Opa, vamos parar um pouco? Isso. Vamos ver que em ambos os lados nós temos seres humanos. Que a autorresponsabilidade, cadê? Isso é importante, e nós vamos anotar, Dani, que nós vamos fazer um intervalinho, mas o que seria essa autorresponsabilidade? Né? Onde que ela está? Será que eu, enquanto adulto, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, mediador, eu tenho isso? E como eu é que ensino isso? Como é que eu vou exigir isso? Exatamente. Então, nós não vamos dar spoiler agora. Não. Nós não vamos dar spoiler. Nós vamos pedir para os nossos ouvintes continuarem conectados e online, ou aí pelo aplicativo da Rádio Paraná Oficial, junto ao programa Eduque Mais Ação, e nós voltamos logo mais. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Mas saí de casa pra causar. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Que se dane, eu quero mais é que se exploda. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei.
so loud. Those three words are never enough when it's long distance love. You always love me more, miles away. I hear it in your voice, we're miles away. You're not afraid to tell me, miles away. I guess we're at our best, we're miles away. So far away, 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 so far away. I'm alright, don't be sorry, but it's true. When I'm gone, you realize that I'm the best thing to happen to you. You always love me more, miles away. I hear it in your voice when you're miles away. You're not afraid to tell me, miles away. I guess we're at our best, we're miles away. You always love me more, miles away. I hear it in your voice, we're miles away. You're not afraid to tell me, miles away. I guess we're at our best, we're miles away. So far away, 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 Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém,
Meu amor, você tem minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Já é tarde, vamos nos deitar na nossa cama. Sei que tudo isso passa, você me abraça. Eu não vou te trair com ninguém, minha palavra, porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Obrigado, gente. Valeu.
pensar porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração que você tá com sintomas de paixão. Que é quando os olhos se caçam em meio à multidão, quando a gente se esbarra andando em qualquer direção, quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão, vai ficando bobo, vai ficando bobo. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar e fica pro coração a missão de avisar. E o meu tá dando sinal e tá querendo te amar. Pra pensar porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração que você tá com sintomas de paixão. Que é quando os olhos se caçam em meio à multidão, quando a gente se esbarra andando em qualquer direção, quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão, vai ficando bobo, vai ficando bobo. E aí já era, é hora de... Clínica de Psicopedagogia, Ana Regina Caminha Braga. Fazemos atendimentos clínicos, avaliação psicopedagógica, TEA, autismo, síndrome de Down, TDAH e dislexia. Atendimentos educacionais, método lúdico para alfabetizar, aulas de inglês, elaboração de rotina e consultoria para novos psicopedagogos. Entre em contato agora. Ligue 41 984 48
você planeje tanto, né, dentro dessa constituição pessoa, que você não sustente. Você não vai sustentar isso por muito tempo, né? Então é necessário também aprender, até de certa forma, essa autorresponsabilidade enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto família, enquanto amigo, né? E essa autorresponsabilidade cabe aos pais ensinar, não é a escola, não é outras pessoas, mas sim você pai e você mãe. Dentro da autorresponsabilidade, a gente não pode dizer assim, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, eu não consigo trabalhar porque fulano é assim. Mas e você? No meio dessa confusão, quem é você? A tua autorresponsabilidade em assumir tudo que deu certo e tudo que deu errado. Você tem que assumir. Isso gera a autorresponsabilidade. Você arcar com o que você fez de bom e com o que você fez de ruim. E para os nossos filhos entenderem essa dinâmica, a gente, como eles se espelham na gente, a gente precisa falar menos e agir mais. A gente precisa parar de reclamar. São as ações, né? De colocar a culpa no papai, porque o papai não trouxe o dinheiro para casa, porque a mamãe não fez o alimento na hora correta, a mamãe não acordou. Cadê a autorresponsabilidade de todo mundo na casa? É isso, Dani, você vê claramente, né, na escola, quando a criança não tem esse exemplo, não tem essa orientação, porque isso vai aparecer na hora que aquele amiguinho, que aquele amigo puxar o meu brinquedo, na hora que o meu amigo não fizer a atividade junto comigo e escolher uma outra colega, né? Então, assim, essa autorresponsabilidade, ela também é parte de uma maturação enquanto pessoa. Isso mesmo. Né? Quando ele não levar a tarefa para a escola e a professora for cobrar, automaticamente ele vai culpar alguém, porque ele aprendeu a culpar alguém e não teve essa responsabilidade para ele. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, que às vezes a gente esquece, né? Nós estamos na escola, o pai, a mãe, o cuidador, o mediador, eles precisam entender que é a fase de aprender, né? Então essa autonomia, essa questão da rotina, essa questão de gerenciar o momento de estudos é algo que você aprende. Então você vai cometer falhas e tá tudo certo. Tudo bem, tá tudo certo. Né? Não é que ele não tenha autorresponsabilidade, uma vez ou outra que isso aconteça. Pode acontecer. Não pode ser repetir. Rotina. Isso. Mas assim, de repente, uma semana eu esqueci. Ai, professora, eu esqueci. Mas não culpar alguém por esse teu esquecimento. Sim. Lembrar o seu filho que foi ele que fez a ação. Ele não quis fazer a tarefa, então ele não vai fazer a tarefa. Ele vai levar o caderno incompleto para a escola. Sim, eu lembro que quando eu esqueci, eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, eu esqueci o trabalho e tal, não sei o quê. Aí ela, vou ver se eu consigo levar, vou ver se a avó consegue A sua levar. autorresponsabilidade começou a gritar. Sim, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, e ela falou assim, ó, conseguimos levar, vai cair na recepção. Né? Naquela época não tinha celular, então era a escola que ligava, a gente usava o telefone da secretaria. Olha aí, outra coisa que todo mundo ia saber, né? Porque você tinha que ir lá na secretaria, pedir pra ligar. Como assim você esqueceu, menina? Então, assim, é nessa forma que nós criamos a autorresponsabilidade. E a minha mãe sempre falava, a responsabilidade é sua. Isso. Se você esqueceu, vamos tentar dar um jeito de levar. Agora, se você não fez, não tem o que levar, né? Então... E tem que se assumir, não fiz. Sim. Né? Tem que ensinar. A autorresponsabilidade é isso. Você ensinar a criança a assumir
os erros dela Sim. e as coisas positivas dela. Sim, e Dani, você vai ver que isso também reflete lá na frente, né? Sim, na fase adulta. Na fase adulta, porque, por exemplo, né, para deixar isso claro para o nosso ouvinte, muitas vezes as famílias confundem ou elas esquecem que eu sempre repito, né, todo programa eu tô falando isso, que esse filho ele vai crescer. Sim. Ele vai crescer e ele, por um tempo, vai ter você enquanto adulto na vida dele. Mas vai chegar uma fase, eu não gosto de falar a palavra, então eu digo assim, as rotinas elas se fecham, né? E daí vão ficar os aprendizados, vai ficar o que você aprendeu com seus pais, né? Então lá numa reunião, por exemplo, de uma empresa, da equipe que ele faz parte, olha, vai lá devolutivo para ele, olha, Ana, você esqueceu disso, você foi ótimo aqui, você foi aquelas devolutivas maravilhosas, né? E você precisa ter essa autorresponsabilidade e esse equilíbrio emocional, né? Essa autorregulação de entender e analisar, puxa, mas é verdade, eu esqueci porque eu estava fazendo outras atividades, eu realmente esqueci porque eu estava cansado e não dei conta de fato, tá tudo bem, eu vou assumir isso. Sim. E vou pedir um tempo para fazer aquilo, ou eu vou simplesmente culpabilizar alguém que não tem nada a ver. O meu colega que ficou de me ajudar não fez. Que é o que a grande maioria faz. Ou eu vou ajudar o meu colega a fazer junto comigo em tempo recorde. Entende que é importante quando a gente chega na fase adulta, como é importante essa construção da autorresponsabilidade nos pequenos, para que lá na vida adulta, realmente esqueci, desculpa aí galera, eu vou tentar fazer o melhor do que, não, mas foi fulano que não fez, foi fulano que não me ajudou. E eu vou te dar um exemplo disso, Dani, para os ouvintes, né, que estão nos assistindo ou ouvindo, eu estou fazendo a segunda graduação. Então eu sou aluna de psicologia. E daí por conta do trabalho, às vezes eu viajo e tal, então eu vivo em negociação com os professores, né? E uma vez por semestre eu tenho que negociar alguma coisa. E daí não foi diferente nesse, né? E eu falei com o professor, professor, eu não vou estar em Curitiba na data da sua avaliação. Como nós podemos fazer? E daí a gente conta com a colaboração ou não do professor. A disciplina é dele, ele tem autonomia para isso. Seguindo as diretrizes da universidade, ele tem autonomia, né? E ele falou assim, Ana, só fazendo realmente a recuperação parcial. E é duro, porque, né, você vai ali, tipo, com todas as cartas você vai jogar, porque ou você passa nessa ou você vai pro final. É sobre isso. E eu falei pra ele, tudo bem, professor, eu não posso fazer nada, a disciplina é sua, você tem autonomia e eu vou arcar com isso. E foi. E tá tudo certo, eu poderia dizer, poxa, o professor não fez o que eu queria, eu tô pagando e não sei o quê, para o professor procurar coordenação. Não, eu fui tranquila, professor, tudo bem. E era uma disciplina que, tipo, eu já fiz várias vezes em outras faculdades e me solicitou mais tempo daquilo ali para estudar, e com outros professores não. Eu já conversei, já foi possível. Então, assim, na hora de dar as devolutivas, né, para coordenação, eu falei assim, olha, realmente fui eu, né? Assuma, né? Isso é autorresponsabilidade. É isso que você tem que ensinar pro seu pequeno. Sim. Para que lá na escola ou lá na fase adulta, ele não culpe as demais pessoas e tire, vou falar a palavrinha que vovô e vovó falavam, o rabinho da reta. Né? Tem que colocar às vezes o seu rabinho na reta e dizer, não, fui eu mesmo que fiz, foi eu que não consegui, não deu tempo de entregar, e não aquelas coisinhas assim, ai, a minha mãe molhou, ai, o cachorro comeu, e não sei o que. Não, é ensinar o seu filho que tudo tem consequência, né? A autorresponsabilidade é isso, você ensinar, né? Olha, criança... eu vou dizer que as crianças, elas são criativas. Olha, você... E os adultos, quando sentam no banco da faculdade, tem uma criatividade. Volta tudo o
que aconteceu, né, na infância, na adolescência, para a fase adulta. Sim. Mas assim, primícia, autorresponsabilidade. Se você quer ensinar para o seu filho, você tem que fazer. Cabe primeiro a você. Você faz. E você sabe, Dani, que quando eu fiz o mestrado, porque a galera não vai entender nada, né? Os ouvintes, tipo, essa mulher fez o mestrado, tá na graduação. E, Não, sim, gente, é porque é assim a vida acadêmica da pessoa aqui, né? Que apresenta o programa do Que A gente que gosta de estudar, a gente nunca para. A gente sempre nunca tá para. fazendo um movimento diferente. Em movimento. Então, a minha orientadora falava assim, Ana, se não lhe foi ensinado, né? Isso é o momento de você aprender, né? Sim, Muita dor sim. no coração, mas você vai ter que aprender Sim, agora. sim. E daí, porque ela me fez uma pergunta assim, Ana, por que você escreveu esse parágrafo? Eu falei assim, porque faz parte da escrita, porque eu precisava escrever. Tá, e o que você quis dizer com esse parágrafo? Ah, eu quis dizer isso. Ela disse, então releia aqui. Eu falei, sim, tá aqui. Falamos muito da comunicação não violenta, então de que forma nós podemos criar esse diálogo saudavelmente, né? Então eu acredito que é muito essa via de mão dupla que nós precisamos reavivar tanto na família quanto na escola. Porque muitas vezes a escola também faz a comunicação com a família cria bloqueio e daí a escola tenta mais 2 vezes E daí não tenta mais. tenta mais. Né? Também tem essa ponta da escola. São 3 tentativas, na quarta em diante acabam esquecendo e isolando a criança e isolando a família. Gerando, realmente ele é um número. Pois é. Né? E daí isso me preocupa, né? E muito, Quando a gente fala na evolução da criança e na evolução da família. Porque você acha que uma criança evolui sozinha? Não, a família exatamente. também está evoluindo, né? Ó, eu tô lá com uma acadêmica em casa, então a gente está evoluindo, né? A gente está em 2 mundos ali, na infância e na acadêmica. Daqui a pouco ela já está no mercado de trabalho e tá tudo certo. Mas eu tenho aprendido muito com essa evolução acadêmica da minha filha mais velha, né? Assim como ela tá aprendendo com a evolução da irmã que tá na fase infantil, né? Então é troca, sempre tem uma troca. A gente não pode, mãe e pai, pensar, né? Os cuidadores, tutores não podem pensar que não tem troca. Isso, tem troca, isso sempre. Sim, tem muita troca e daí vai de nós também mostrarmos isso, por exemplo, para o filho mais velho, né? Por que é importante esse filho estar junto com a irmã mais nova, participar? São os vínculos que são construídos, que são importantes, né? Que esse bom relacionamento vai trazer frutos lá na frente, que serão memórias afetivas para o resto da vida. Então essa autorresponsabilidade com o outro, né? Com quem eu amo, com quem me ama. Nem sempre vai ser só elogios, nem sempre vai ser só alegria, só amores, né? Tem alguns espinhos aí no meio, mas tá tudo bem. Tudo certo, isso é relação e tá tudo certo, mas por exemplo, né, eu tenho uma única irmã mais velha e nós sempre fomos muito unidas, né? Muito unidas e até a minha mãe diz assim, parece até que a tua mãe é a tua irmã, né? Então assim, no sentido de que nós somos muito juntas mesmo. Na fase adulta isso começa a se diluir um pouquinho, porque cada uma tem um objetivo. E tudo mais, mas somos unidas igual, né? Nos falamos sempre, conversamos sempre, nos aconselhamos sempre. Então, essa autorresponsabilidade, opa, aconteceu alguma coisa? Como que eu posso ajudar? Não é com você, diretor? O diretor olhou assustado agora, tipo, aconteceu alguma coisa, ele já virou. Então, como que
isso vai se construir. A mesma coisa é a mãe e o pai com os filhos, né? Eu sempre digo assim, eu falo para minha irmã agora, né, que meus pais estão com 71, 72. E daí nós duas brincamos. Pronto, mano, agora eles cuidaram da gente, agora a gente começa a devolver a maternidade e a paternidade, né? Eu brinco que são os bônus da maternidade e da paternidade, quando os cuidados começam, né, a ser investidos com eles também. É autorresponsabilidade, né? Então, ó, mano, aconteceu? Opa, o que está acontecendo aí? Não é assim e tal. Então, essa troca, né, Sim. de responsabilidades e na autorresponsabilidade, Dani, eu não sei se você concorda, né? Tem muito também do amor, tem muito da compaixão, tem muito de você se colocar no lugar do outro, o respeito. Você não concorda, mas a tua autorregulação diz assim, opa, né? O respeito tem que vir em primeiro lugar. Então, assim, eu acredito que essas ligações, né, elas... E a mesma coisa com a escola, né? Claro que um bom ambiente favorece para ambos, todos, né? para ambos. Favorece ambos. Se não tem esse ambiente que tá um pouco amistoso, tudo tá meio que pisando em ovos, vamos conversar. Sim. Que uma boa conversa acaba apaziguando muita coisa que pode explodir ao longo da jornada Sim. da criança nessa escola. E você sabe, Dani, que é algo que me surgiu agora. Muitas vezes, aquilo que a família pensa nem é o real. Não. Né? A escola nem está fazendo isso por querer. A família só vê um lado, é isso que eu Sim. sempre falo. Gente, não existe um lado só, são os dois lados. Então vamos escutar a criança e eu vou lá agora saber da escola. Sim. Aí eu vou ter, não, então eu preciso de um dia para pensar no que vocês estão me falando, no que o meu filho falou. Entende? Os pais passarem a ser um pouco mais participativos dentro da escola. Sim. Também você vê o que realmente acontece dentro da escola. Sim. Se de vez em quando aparecer lá o pai ou aparecer a mãe lá na escola, assim, não marcar, não, eu tava passando aqui, quero saber como que tá as coisas. Eu tô falando porque eu sou dessas. Né? Ah, não, eu só, tá tudo certo aí, tá tudo bem. Né? Do nada, eis que do nada brota a Dani na escolinha lá. Do nada brota. Mas é só para eles sentirem que eu estou olhando também eles. Que eu estou observando o que eles estão fazendo com a evolução da minha pequena. Porque ela não está lá só por estar, porque eu preciso trabalhar, porque o meu marido precisa. Mas pro aprendizado dela, para a evolução dela. Sim. E se eu ver que não está acontecendo, opa, né? A minha autorresponsabilidade é isso, é estar, é acompanhar, é ver, né? Não deixar, não, tá tudo bem, na escola a escola fez, tá bom. Não existe tá bom. Não existe tá tudo bem. Você tem que estar atento a todos os pontos, né? A gente vem aí numa gama que em redes sociais, a criançada, né? Eu estou dizendo agora os mais velhos, né? Os adolescentes se comunicam para brigar, Sim. se comunicam para marcar brigas, marcar encontros, Recentemente eu soube numa escola aí por uma amiga que pegaram alunos tendo ato sexual dentro da escola e coisa e tal. Então, tudo isso, né, a tecnologia deixa eles à vontade. Então, assim, está acontecendo fora da nossa Curitiba, mas provavelmente vai chegar aqui na nossa Curitiba essa proibição, né, das telas nas escolas. E veja que as telas também são favoráveis à escola. Sim. Porque, de repente, numa busca rápida ali, algo que o professor... que tem muito isso na universidade, né? Você está na universidade, daí tem essa busca rápida ali, que, né, o professor pediu, você vai lá e faz. Você tem como argumentar com o professor, né? Sim, e veja, Dani, que essa tomada de decisão, ao meu ver, enquanto, né, educadora, profissional da educação aí, é mais uma vez a
nossa falta de limite dentro de casa, Isso mesmo. que foi para dentro das escolas, Isso. né? Uma vez nós fizemos um programa, eu fiz um programa sobre a educação na política, né? E até o Alexandre, nosso diretor, participou, e ele falava exatamente isso, né? Que falta a questão do diálogo, do limite, enfim, em várias instâncias, em vários momentos da comunicação. Por que que nós precisamos tirar as telas dos nossos filhos? Porque nós não demos limite. E quem que vai ser prejudicado? A escola. Né? Você E o veja, seu filho, porque não tem limite. se você veja que ele não pode a tela na escola, mas em casa ele pode. Não, e ele À pode a madrugada vontade, inteira. a madrugada inteira, o dia inteiro. Até eu estava discutindo com meu esposo isso, hoje pela manhã, que ele foi me levar numa mentoria. E daí a gente falou, como é que a gente limita? Por hora. Ah, vai ficar meia horinha, vai ficar uma horinha. Não é a tarde inteira, não é a noite inteira. Não. Tira, dá licença, eu sei. Você está invadindo a minha privacidade. Os adolescentes falam muito isso, né? Você está invadindo a minha privacidade, o telefone é meu. Tudo bem, é seu. Só que agora, a hora de dormir, os telefones vão ficar na sala, na cozinha. Ponto, acabou. Sim. Entende? Você, pai, você, mãe, é a autoridade nesse momento. Mas, Dani, aí existe uma funcionalidade da tua família, em específico. Porque, assim, o que que acontece? Muitas vezes os pais chegam e falam assim, ó, na hora de dormir, me dá o celular. Isso. Só que eu estou com o meu celular. Eu, enquanto pai e mãe, estou com o meu celular e eu uso o meu celular a hora que eu quero. Então, esse filho não tem um espelho. Tem que ter o exemplo, entende? Né? Eu sempre digo para as famílias que eu estou mentorando, falando, você é o exemplo. Então, se você não quer que o seu filho fique horas e horas no celular, você não tem que ficar horas e horas no celular na frente do seu filho. Ponto, acabou. Ah, mas é que eu estou numa reunião, é que eu tenho que falar com pessoas, Espera o seu filho ir dormir. Faça um combinado com a sua esposa com você, que você só vai pegar no celular a hora que o seu filho for dormir. Quando você for... Porque é isso que eu e meu marido fazemos. A gente responde todo mundo tardão da noite. Se a pessoa vai receber ou não, tá tudo bem. Mas no horário que nós estamos com a pequena em casa, não tem celular. Já para não dar essa... Mas você fica no telefone... Toda hora você tá com a mão no celular, porque o adolescente, ele fala muito isso, né? Ah, mas você tá aí, eu não posso? Qual que é o seu argumento? Qual que é a sua autorresponsabilidade com o seu filho? Então, são combinados que você tem que fazer com o seu filho em casa. Sim. Né? Para você chamar a atenção, você tem que fazer ação. Então, você não usa o celular. É uma reunião megamente importante que você tem que marcar para amanhã. Sinto muito, você vai marcar para depois das 10 da noite essa reunião. Você vai mandar um WhatsApp para essa pessoa depois das 10 da noite. Sim. Antes não dá, porque o teu filho está acordado. Né? E você fez esse combinado de não estar com o telefone o tempo todo na mão. Sim, isso vai atingir a questão de não só quebra de combinados, mas também a rotina. Sim. Porque existe uma rotina. Né? Dani Bassetti, chegamos ao fim do nosso programa. Quanta coisa a gente falou, né? Quanta coisa a gente pontuou nossa, para as bastante. escolas, para as famílias, né? Os alertas, os gatilhos. Sim, e o quanto é importante, né? Eu vou sempre anotando aqui algumas coisas que nós vamos falando, né? A questão do acolhimento, a questão do uso da tela. Falamos no começo, repetimos agora no final do programa. A questão do século XXI, que não é amanhã, o século XXI é hoje. Todo instante. Né? Você abriu o olho, tá aí. Sim, ele tá aqui. Ele é o agora, né? A questão psicológica
dessas crianças e desses adolescentes. Validar o emocional. Sim, no momento da aprendizagem. Isso. E até em todos os momentos, né? Estarem atentos a isso. Não criticar, não comparar. Não comparar é o principal, Né? A criança não se sente bem sendo comparada a outra criança. Nós nos sentimos bem. Você tem que se pôr no lugar da criança. Você adulto vai se sentir bem sendo comparado a outro adulto? Não. Não, jamais. Não, então... Nós falamos do amor, nós falamos do respeito. Do amor, do respeito, né? Da alta responsabilidade. Sim. Então, tudo isso para nós falarmos aí dessa relação da família com a escola e da escola com a família. Né? É uma via de mão dupla, De não é uma- só de uma mão, não é de- só de ida. Exatamente, é uma mão que vai e a outra que volta, né, Dani? E daí, Dani, nesses últimos minutinhos aí eu vou deixar para você falar um pouco com os nossos ouvintes, né, sobre o lançamento do seu livro aí compartilhado, né, com Nossa. coautoria. Sou coautora de um livro que está falando um pouquinho da minha trajetória pessoal e da minha trajetória como empreendedora, né? Porque eu antes era CLT e saí do CLT e fui ser empreendedora. E se eu conseguir nessa coautoria com mais 10 mulheres fortes também, se a gente conseguir mudar uma pessoa, uma família, nós estamos assim grandiosamente no lucro, né? Vai ser o lançamento dia 14, né? Agora de dezembro. Vai estar nas livrarias, né? É pela editora Suardi. Vai estar nas livrarias aí para todo mundo degustar, né? Para todo mundo deleitar ali de uma boa leitura e fazer um pouco de diferença na sua vida, né? Falei um pouquinho sobre a mentoria parental, como que ela chegou na minha vida, como ela transformou também essa minha educação positiva que eu já tinha, né, com as minhas filhas e a cada dia transforma. Para o ano que vem teremos mais novidades aí, fiquem atentos aqui na rádio, no programa aqui da Ana, no programa também Empreendendo com Elas. E bora lá, nunca parar. A gente que está em movimento, o movimento gera muita coisa. Sim. Muita coisa. A gente não pode estagnar. Né? Claro, a gente não. sempre tem que estar em movimento. Continuo ainda com as minhas redes sociais. Lá no TikTok estou como mentora parental Dani. Mentora parental Dani. No Instagram estou como Dani Bassetti, né? Vai ter uma reformulação aí, que eu estou com uma mentoria maravilhosa da Laura Carrara. Então a gente sempre está evoluindo, né? A gente sempre está crescendo. Exatamente. Então vamos ficar antenados aí. Estarei com a Dani no lançamento do livro, né? Prestigiar essa amiga querida aí, parceira também. Para o ano que vem temos coisas novas Gente, fique atento. já engatilhadas. E é isso, gente. Quero agradecer por mais um programa, mais uma sexta-feira com o programa Eduque Mais Ação e a presença da Dani Bassetti aqui conosco. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem, programa Eduque Mais Ação, das 14 às 16. Vocês podem me procurar nas redes sociais. Se tiverem qualquer dúvida, se quiserem uma orientação também psicopedagógica na área educacional, na área afetiva, dentro da aprendizagem, então nós podemos dialogar por lá, que sou eu mesma que respondo às redes sociais. Às vezes pode demorar um pouquinho, só por conta da rotina, mas eu tento sempre estar ali, né, atenta com as demandas. Um grande abraço e até mais. Até. Club arrogant like yeah, top like money so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just